Presidente Trump diz que líder iraniano é alvo fácil e pede rendição. Na Flórida, jatos da Marinha Americana fazem treinamento com bombas. No Brasil, arqueólogos encontram urnas funerárias milenares no Amazonas. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. Aumenta a tensão entre os Estados Unidos e Irã no quinto dia da escalada do conflito entre Irã e Israel. O presidente Donald Trump usou a rede social Truth na tarde desta terça-feira e mandou um duro recado ao líder do Irã. Trump pediu rendição incondicional. Em outra postagem, o presidente alertou o Irã que os Estados Unidos sabiam exatamente onde o líder supremo do país está. Por fim, Trump escreveu, abre aspas, nossa paciência está se esgotando, fecha aspas. As mensagens foram postadas após Trump pedir para que os mais de 9 milhões de moradores de Teherã deixassem a cidade para que se salvem. A bordo do Força One, após deixar o G7, Trump disse que buscava o fim do conflito e não um cessar-fogo. Giving up entirely. I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. The cities have been blown to pieces. Have lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. Também nesta terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou ter matado um importante general iraniano. O conflito entre Irã e Israel se intensificou nos últimos dias, com ataques de mísseis balísticos e drones de ambos os lados. A Marinha dos Estados Unidos está realizando treinamentos com jatos militares ao longo desta semana em uma floresta na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A Estação Aérea Naval de Jacksonville começou na segunda-feira e segue até domingo a realização de testes de bombas usando jatos militares. O treinamento acontece no complexo Pine Castle Range, uma área militar dentro da Floresta Nacional de Ocala. Os exercícios aéreos ocorrerão todos os dias, das 2 da tarde à meia-noite e meia, com o uso de bombas inertes e reais. As autoridades alertam que o público pode ouvir explosões e sobrevoos intensos na região e pede que evitem a área durante os treinamentos. O barulho pode causar também o deslocamento de fauna silvestre, especialmente ursos negros, que podem ser vistos cruzando estradas ou andando na região. O complexo Pine Castle é o único local da costa leste dos Estados Unidos onde a Marinha pode realizar testes com munição viva, totalizando cerca de 20 mil lançamentos por ano. E o incêndio assustou quem passava pela marina de Groove Isle, em Miami, na manhã desta terça-feira. 2 embarcações de médio porte explodiram, enquanto outras 2 foram danificadas pelo calor das chamas. Equipes de bombeiros foram acionadas e em 10 minutos conseguiram controlar o incêndio. Não há relatos de feridos. A Guarda Costeira e os investigadores locais ainda tentam entender o que causou o incidente em uma das marinas mais luxuosas da cidade. E um homem de 33 anos morreu ao tentar salvar as 2 filhas que estavam no mar em Fort Lauderdale. Anton Wilson entrou na água no domingo, Dia dos Pais, para socorrer as filhas que estavam em perigo. Um outro homem também tentou ajudar, mas teve dificuldade. Todos foram encaminhados para um hospital. As meninas e o desconhecido que tentou ajudar estão estáveis e conscientes, mas o pai não resistiu. A polícia aponta a morte como afogamento acidental. E os legisladores em Tallahassee aprovaram o novo orçamento estadual na noite da segunda-feira, encerrando uma sessão que durava 45 dias além do previsto. O orçamento de mais de 115 bilhões de dólares destina verbas para saúde, educação, infraestrutura e segurança e mantém uma reserva de emergência de cerca de 10 bilhões de dólares. O atraso foi motivado por impasses sobre prioridades fiscais e corte de gastos.
O texto agora segue para o governador Ron DeSantis. E um funcionário de um shopping em Miami foi preso depois de colocar uma câmera no banheiro dos trabalhadores. As imagens mostram o momento exato em que o funcionário Bernardo Pellicer Dorta, de 38 anos, é detido. A caneta com câmera foi colocada em um banheiro de trabalhadores de uma loja que fica em um shopping em Sweetwater, no condado de Miami-Dade. A câmera foi encontrada dentro de um carrinho de limpeza com a lente apontada propositalmente para o vaso sanitário. Uma colega descobriu e questionou o suspeito, mas ele tentou pegar o equipamento de volta e agrediu a mulher. Além do voyeurismo, ele também terá que responder por agressão. O caso aconteceu em maio, mas só agora as imagens da prisão foram divulgadas. A seguir, no Brasil, o barco afunda durante passeio para avistamento de baleias no litoral paulista. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a polícia prendeu na segunda-feira o homem suspeito de atear fogo na companheira de 22 anos em Cuparaque, Minas Gerais. A mulher, que teve 40% do corpo queimado, segue internada em Governador Valadares. De acordo com a polícia, ela estava com um filho de 3 anos no colo no momento do ataque, que ocorreu no sábado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher corre com o corpo em chamas e pula em uma piscina. Segundo o boletim de ocorrência, o companheiro jogou gasolina sobre a mulher e, em seguida, ateou fogo. Felizmente, a criança não se feriu. Os relatos policiais ainda detalham que, depois disso, ela foi atacada novamente pelo homem. O agressor está preso, acusado de tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação. E turistas viveram momentos de pânico durante um passeio de barco no litoral paulista no fim de semana. A embarcação havia saído de uma praia em Ilhabela para fazer um avistamento de baleias, mas, de repente, começou a afundar. 20 pessoas estavam a bordo. O corpo de bombeiros foi acionado pelos próprios ocupantes do barco. Quando o socorro chegou, a embarcação do tipo bote inflável já estava coberta pela água. Segundo a operação de resgate, alguns dos passageiros eram idosos e as condições do mar estavam ruins, além de fortes ventos. A empresa responsável pelo passeio teria enviado outro barco ao local para ajudar os bombeiros no resgate. Felizmente, ninguém ficou ferido ou precisou de atendimento médico. E olha só que descoberta incrível! 7 urnas funerárias de cerâmicas com ossos humanos de milhares de anos foram encontradas após a queda de uma árvore no Amazonas.
A descoberta foi feita por arqueólogos do Instituto Mamirauá, na cidade de Fonte Boa, e revelam práticas milenares de povos indígenas que habitaram a região. As peças estavam enterradas a 40 centímetros de profundidade, sob uma árvore tombada em uma ilha artificial. Pesquisadores afirmam que as ilhas eram feitas para manter as casas acima do nível do mar durante o período de cheia amazônica. Eles ainda dizem que as urnas trazem novas pistas sobre os modos de vida e rituais funerários milenares. Dentro delas foram encontrados fragmentos de ossos humanos, além de restos de peixes e tartarugas, o que indica que os sepultamentos estavam associados a práticas alimentares e rituais. E um projeto inovador pretende transformar o corpo d'água na zona sul do Rio de Janeiro em um santuário para aves. Veja. A ideia das ilhas artificiais flutuantes é desenvolvida pelo biólogo Mário Moscatelli. Ele usa vegetação nativa para atrair algumas espécies de aves que ainda existem na região. Elas servem como substrato, fonte de alimento, locais de nidificação e abrigo para os animais. Então nós criamos algumas estruturas de forma experimental, colocamos vegetação nativa para observar se nós conseguimos atrair essas espécies de aves, que ainda não existem aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. O biólogo pretende transformar a Lagoa Rodrigo de Freitas em um santuário para aves. O trabalho dele de restauração dos manguezais que cercam o local já dura 30 anos. As ilhas artificiais ainda vão servir como microhabitats dentro do ambiente urbano. Há 36 anos também não tinham várias espécies e com o manguezal retornou. Agora é aguardar o crescimento da vegetação e que essa vegetação, que essa estrutura flutuante, possa atrair novas espécies. O Itamaraty informou que 27 autoridades brasileiras continuam em Israel. Por meio de nota, o governo federal afirmou que acompanha a situação dos 27 integrantes das comitivas brasileiras que permanecem em Israel, bem como de turistas e pessoas que possuem dupla nacionalidade. A nota ainda diz que o governo de Israel propôs operação de evacuação semelhante às autoridades brasileiras que permaneceram no país. Um grupo com 12 pessoas conseguiu deixar Israel por rota terrestre na segunda-feira. Na Jordânia, o grupo embarcou em 2 voos rumo ao Brasil. A comitiva, com 47 representantes brasileiros, chegou a Israel na semana passada, a convite do governo local, para participar de uma feira de tecnologia. O retorno estava programado para sexta-feira, dia 20. Com a escalada de conflitos entre Israel e Irã, o evento foi cancelado. Alguns deixaram o país antes das tensões aumentarem com o início das ofensivas de ambos os lados. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Na Espanha, uma equipe canina de resgate composta por 4 labradores acaba de ganhar reforço. Os salva-vidas de 4 patas atuam perto da cidade espanhola de Málaga. Nilo, la labor que va a realizar es un perro de salvamento de nivel 1, de apoyo en situaciones de rescate normales, nada de situaciones críticas, ya que está en un nivel 1. Y él ha pasado de empezar nadando básicamente de manera vertical, que es una manera de nadar que no es correcta, a nadar ya totalmente horizontal. Mesmo principiante, Nilo já mostra a que veio. As braçadas são perfeitas, o rabo é uma espécie de leme e ele já sabe se deixar levar pela corrente. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.